E é o Lorival, o motorista, e o Ailton, o cobrador, que sempre estão nessas ruas. Vamos aproveitar o trajeto do ônibus para conhecer melhor a história de São Paulo e o que ela tem a ver com a história do bairro da Consolação. Ailton, você conhece a história da cidade de São Paulo? Vamos pegar uma carona e ver o que a gente aprende. A Praça da Sé é mais conhecida pela sua enorme igreja, metrô e pelo trânsito frenético de carros e pessoas. Seja dado a conhecer sobre os 4 cantos da terra. Ah, esse aqui é o pátio do colégio. A história da nossa cidade começa aqui. Sabe como tudo começou, Ailton? Então vamos perguntar para Maria Cecília. Maria Cecília é uma professora de história. Uma mulher pra lá de sabida. Conhece tudo de história. É daquelas pessoas que dá gosto escutar por várias horas. A Maria nasceu aqui em São Paulo e é neta de imigrantes que vieram da Itália. Imigrantes são pessoas vindas de outros países e que escolheram São Paulo como a sua nova casa. Maria, que colégio é esse? Bom, parte do colégio surgiu em função da fundação da cidade de São Paulo e do próprio colégio. O governo de Portugal tinha interesses em avançar pelo sertão afora, devido às minas de prata na região do atual Peru, que seriam as minas de Potosí. E os padres jesuítas queriam exatamente catequizar os de Paranapiacaba e escolheram o pátio, que era uma plataforma e com uma boa, vamos dizer, defesa, porque ele é mais alto, é numa colina e é separado e é limitado pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú. E era mais fácil descortinar em volta tudo que acontecia, por causa dos ataques dos índios. Então esse pátio, com o tempo, ele se transformou no coração da cidade, porque tudo de mais importante saiu de lá. Índio é o primeiro morador do Brasil, um cara que tinha direito a tudo e hoje não tem direito a quase nada. Desse encontro entre portugueses e índios, nasceu o povo da cidade de São Paulo. O pessoal começou a se casar, formar família, ter filhos e se espalhar pela cidade. Desde o início, a miscigenação foi uma marca forte da nossa cidade. Miscigenação é o cruzamento de raças. Eles foram caminhando em direção ao Vale do Anhangabaú, onde hoje em dia fica a Prefeitura de São Paulo. Aquele prédio alto, que se você olhar bem vai perceber que tem um jardim bem lá em cima. Naquela época, nem havia o viaduto do chá. O pessoal tinha que dar o maior rolê para chegar do outro lado, onde fica o Teatro Municipal. O viaduto do chá é uma ponte que liga a Praça do Patriarca à Praça Ramos. Em frente ao Teatro Municipal, foi a primeira ponte da cidade de São Paulo. Por que tem chá nesse nome? Dizem que já naquela época existiam camelôs vendendo chá por lá. A partir de São Paulo começaram a sair expedições para conhecer o que havia além do centro. Essas expedições ficaram conhecidas como bandeiras. Não, calma lá. Não é essa bandeira, não.
Bandeiras são as expedições que os portugueses, com a ajuda dos índios, faziam para desbravar o interior do território paulista. E os homens que faziam parte das bandeiras chamavam-se bandeirantes. Os bandeirantes cruzaram a Ipiranga com a São João bem antes do Caetano Veloso. Começou com a história e com a construção, de modo especial, da Igreja da Consolação. A partir da vinda de um frei agostiniano que caminhava para Santos, deixou uma imagem, né, da Senhora da Consolação, ela que trazia no seu peito o Espírito Santo e um cetro na mão, passou e deixou num pequenino altar de uma capela. E a partir desta capela foi se erigindo a comunidade, e essa comunidade foi crescendo. Depois de um tempo da primeira capela, essa capela foi demolida e foi necessário, porque o número de fiéis aumentava cada vez mais, a cidade, de modo especial o bairro foi crescendo, e aí foi construída uma segunda edificação. A partir dessa segunda edificação também foram feitas adaptações, e aí teve uma terceira reconstrução de modo especial, uma construção do novo templo, e que iniciou-se com a primeira construção, que foi no ano de 1798, e depois a última conclusão do templo em 1909. Então passaram por várias adaptações, e hoje a Igreja da Consolação, que começou com toda a história do bairro, com toda a história também das famílias, também de nome e renome do bairro, também foi uma história grandiosa para nós. Hoje, há 212 anos caminhando nesse bairro, a igreja tem um marco muito importante, que é de manter viva a fé num local de tantas diferenças, mas de riquezas cada vez mais culturais, sociais, mas que também busca cada vez mais vínculos fortes da religiosidade popular, mantendo viva esta fé para um novo amanhã. Então, Nossa Senhora da Consolação, rogai por nós. Falando um pouco da história da Consolação, mas de modo especial de todos os aspectos culturais e artísticos da nossa igreja. A igreja tem torres de 75 metros de altura, tem inúmeros vitrais que estão bem conservados também, vitrais que vieram de várias partes do mundo, vieram aqui para a nossa paróquia. Também, de modo especial, nós ressaltamos a Capela do Santíssimo Sacramento, onde nós temos 6 telas de Benedito Calixto, pintada em 1908. E essas telas são ricas e que são uma cultura também. Benedito Pereira da Silva, onde nós temos também essas telas que falam um pouco do histórico do início do Brasil colonial. E que são retratadas aqui na igreja. E essa igreja em si tem um grande sentido, porque é aqui no centro de São Paulo, onde encontra-se, como eu já disse, de modo especial, uma diversidade de culturas e gêneros, até de preferências, tanto pessoais como também de relacionamentos. É uma igreja de consolação, onde todo mundo se encontra, onde todo mundo busca uma vivência nova em Deus, mas cada um na sua realidade, e muitas vezes realidades de fé diferentes, mas que a Igreja da Consolação está aqui justamente para acolher. Então, que a nossa igreja seja um lugar convidativo e que você venha conhecer a riqueza que é o bairro da Consolação, sempre consolando os corações mais aflitos. Meu nome é Tarsília, eu sou do interior, eu vim de São José do Rio Preto, sou filha de brasileiro e americana.
vim morar no edifício Lindenberg, o primeiro a ser construído por ele. Inclusive, a sobrinha dele ainda morava aqui no térreo. Durante muitos anos, Dona Luísa Lindenberg foi minha vizinha. Eu vim para São Paulo ainda jovem, vim fazer a faculdade de Direito no Mackenzie. No meu baile de formatura, estourou a Revolução. Foi um baile inesquecível, não só pela formatura, mas pela Revolução. Meus filhos cresceram aqui, a Fernanda e o Guilherme. Brincaram na rua, não existiam grades em nenhum prédio, não precisava se trancar o carro. Inclusive eu entrei em carros errados porque ninguém trancava, era só focos vermelhos, você abria e entrava. Não tinha problema nenhum, nunca tive problema nenhum com essa minha distração. Estava sempre certo. Apesar de eu ter me formado em Direito, eu optei por abrir um pequeno comércio na Rua Piauí. Uma loja de bijuterias que passou a se chamar Garagem 298. E essa minha loja de moda feminina durou 30 anos. Eu vivo aqui feliz, como se eu estivesse na minha casa, no meu reino. Todo lugar que eu vou eu gosto, me lembra alguma coisa. As praças, as ruas. Eu acho que o bairro da Consolação é um bairro invicto. A meu ver, tem uma cidadania formidável. O pessoal de lá, os moradores, porque a questão de uns 15, 20 anos atrás, essa mania de São Paulo tem de mudar nome. Então, ele desmorona todas as nossas raízes, toda a nossa história. E tentaram mudar o nome da Rua da Consolação, se não me engano, é o nome do poeta Carlos Drummond de Andrade, uma coisa assim, um desses poetas. O povo chegou lá, arrancou a placa e colocou uma bela de uma faixa. Esta é e será sempre a Rua da Consolação. A Rua da Consolação servia de passagem para quem ia para o interior paulista, entre eles os bandeirantes e os tropeiros. Tropeiros eram os carreteiros daquela época. Transportavam mercadorias no lombo das mulas, da capital para o interior e do interior para a capital. A população aumentou e o terreno das igrejas já eram pequenos para continuar enterrando os moradores. Era preciso construir um lugar específico, um cemitério. Cemitério é o lugar onde são enterrados mortos.
passava o bonde. Ele ia para Pinheiros e na volta ele ia até a cidade, o centro, na Praça do Correio. Era o trajeto do bonde. Ele passava pelo cemitério da Consolação, que é o cemitério mais famoso de São Paulo, porque lá se encontram políticos, escritores, nobres. É um cemitério muito bonito, tem obras de artes quase em todos os túmulos. É muito bonito o cemitério. O Cemitério da Consolação é um museu a céu aberto. Lá existem obras importantes, de artistas importantes para pessoas importantes. Todas elas já passaram dessa para uma melhor, menos as obras. Lá repousaram inclusive muitas das famílias que ficaram ricas com o ouro negro, o café. Para trabalhar nas lavouras de café, os barões do café compraram escravos negros da mesma cor do café. Sim, o Brasil era um país independente, com um rei próprio e era escravocrata. Usava mão de obra escrava. Escravidão é a prática social em que um ser humano é o dono absoluto de outro ser humano. Um pouco antes da proclamação da República, o Brasil resolveu abolir a escravidão e, em seguida, abolir a monarquia. Os negros serviram de mão de obra para a lavoura, primeiro do açúcar, depois do café, mas como eles foram escasseando, e a partir de 1850 foi proibida a vinda de escravos, né? E então eles foi diminuindo e, ao mesmo tempo, a expansão da cafeicultura foi se alastrando, foi cada vez maior. E graças às terras roxas, que eram muito férteis para a cafeicultura, os fazendeiros de lá logo perceberam que eles não iam ter mão de obra se eles não começassem a importar, a incentivar a imigração e ter mão de obra assalariada, que foi aí que eles começaram a receber, principalmente a partir de 1877, começaram a chegar os imigrantes europeus em sua maioria, uma boa parte de italianos, mas a maioria europeus, né? Começaram a chegar em 1877. Até 1914 chegaram mais de 1.700.000. República, além de dar nome à praça, é a forma de governo, onde o representante popular é chamado de presidente e é eleito pelo povo. Agora, um presidente comandava o país. Conde Matarazzo, vieram para cá outros imigrantes, entre eles o missionário americano George Chamberlain. Ele veio ensinar a palavra de Deus àqueles que ainda não tinham aprendido com os jesuítas e, para isso, fundou um colégio. Não o pátio do colégio, fundou o Mackenzie College, hoje conhecido como Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Mackenzie começou no centro da cidade. Em 1865, chegaram os presbiterianos vindos dos Estados Unidos. E em 1870, a esposa do reverendo Chamberlain fundou uma escola primária para as meninas que não podiam frequentar colégio, que não eram religiosos católicos. Então, a partir daí se formou a escola americana. O grande sucesso do Mackenzie foi, que não era Mackenzie ainda, que era o colégio misto, era uma grande novidade, e educação física, dava muito valor, peso à educação física. E com o tempo eles se expandiram e compraram os terrenos no Alto da Consolação. Mackenzie, onde Tatiana Belink estudou. A Tatiana é uma escritora de livros infantis. Nasceu em Riga, na Letônia, e veio para São Paulo com 10 anos de idade. Ainda criança, morou na Consolação e viveu por lá até a sua vida adulta. A Tatiana é uma imigrante. Cheguei a São Paulo com 10 anos e pouco, 10 anos e alguns meses, com meus pais e 2 irmãos, um do meio e um pequenininho de 1 ano. Ficamos lá, minha mãe trabalhando já como dentista, e em São Paulo,
uma outra cidade completamente diferente do que eu conhecia. E com coisas que eu nunca tinha visto, como para começar os túneis, etc., para subir para São Paulo, né? Nós morávamos lá erguido no chão, à beira-mar, né? E aqui, 800 metros para cima, por um trem, por túneis, um trem que era puxado e empurrado, era um negócio muito impressionante. E a cidade, né? Que era outra novidade completamente diferente do que eu conhecia e diferente do que é agora, tão diferente como é possível ser. A elite paulistana, não querendo correr o risco de subir tão cedo para o cemitério da Consolação e de lá passar dessa para uma melhor, incentiva a construção do primeiro complexo de saúde pública da cidade, a belíssima Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa, onde hoje está, começou a ser construída em 1874 e foi inaugurada em 1884. O governo não dava dinheiro, então era dado com as esmolas de qualquer pessoa que passasse lá, quisesse dar, pessoas que morriam deixando legados, quer dizer, as pessoas comuns que mandam lá. Então é uma irmandade e essa irmandade vai crescendo à medida que surgem as necessidades, começa atendendo os pobres, os presos e os dotes para as moças pobres, depois torna-se um hospital. Esse hospital no começo é para os doentes, depois ele terá uma parte que será para atender os leprosos, que a lepra era muito grande naquela época, para atender os loucos. Depois, no começo do século XX, vai ter a faculdade de Ciências Médicas. É a primeira faculdade de medicina aqui de São Paulo, de 1916. Em 1929, num território bem distante daqui, estourou uma crise. Fato que mexeu com a saúde de muitos por aqui, principalmente os barões do café. Em Nova York, nos Estados Unidos, estoura a crise da Bolsa de Valores. Crise é uma situação adversa que na maioria das vezes causa aflição. Bolsa de Valores é um local onde se vende ações de empresas, um local para se ganhar muito dinheiro. Mas em momentos de crise, perde-se muito. Essa crise faz o preço do ouro negro, o café, desabar. E os barões do café perderam a sua galinha dos ovos de ouro. Os barões agora são outros, os industriais. Entre eles, o Conde Matarazzo. Industrial é o dono de uma fábrica que transforma matéria-prima em produtos para serem comercializados. Os novos barões da indústria deixam Higienópolis para trás, passam pela Rua da Consolação e sobem em direção à Paulista, não mais montados em mulas ou de charretes puxadas a cavalo, mas dentro de automóveis.